Veremos agora o capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, o casamento. Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 40. Versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Versículo 2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Versículo 3. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Versículo 6. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Versículo 7. Porque quereria eu que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Versículo 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 11. Se porém se apartar, que fiquem sem casar, ou que se reconciliem com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Versículo 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Versículo 18. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na circuncisão? Não se circuncide. Versículo 19. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Versículo 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Versículo 23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Versículo 25. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Versículo 27. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Versículo 28. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta
é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Versículo 30. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. Versículo 31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Versículo 32. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Versículo 34. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Versículo 35. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Versículo 36. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, case-se. Versículo 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Versículo 38. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Versículo 40. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Terminamos aqui o capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida, revisada. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida, para edificação ou para a salvação.